Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bom? Aqui é a professora Maria Andréa, professora de português de vocês, e hoje nós vamos dar início à nossa aula de classificação dos verbos quanto à praticação verbal. Esse conteúdo está na página 7 da apostila de vocês. A classificação dos verbos quanto à praticação verbal trata-se do modo pelo qual os verbos formam predicado, isto é, se exige ou não complementos. Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos e de ligação. Os verbos intransitivos, eles são classificados pela aquela letrinha VI, que significa verbos intransitivos. São verbos que têm sentidos completos e não necessitam de complementos para tornar o processo verbal mais claro. Por exemplo, os velhos truques eleitorais reapareceram. Olha o meu verbo. Não necessita de complemento. Reapareceram. A menina sumiu. Não precisa de complemento, porque ali é o que? A menina sumiu. Certo? Mas atenção, observe que os verbos dos exemplos acima possuem sentido significativo, isto é, informam algo a respeito do sujeito. Não necessitam de um complemento, pois já possuem sentido completo. Isto é, são capazes de dar uma informação completa a respeito do sujeito. Podem sozinhos constituir o predicado, não precisa de nenhum outro complemento. Muitas vezes, o verbo intransitivo é acompanhado de um termo que exprime uma circunstância de tempo e modo, ou de um tempo que exprime um atributo do sujeito, que é o chamado predicativo. Isso, no entanto, não tira o caráter do verbo intransitivo. Por exemplo, algum homem morreu feliz. Qual é o meu sujeito? Algum homem. Morreu feliz, meu predicado. Qual é o meu verbo intransitivo? Morreu. Por quê? Porque ele não necessita de um complemento. Mas eu tenho meu predicativo do sujeito, que é feliz. Aquela menina sumiu de casa. Qual o meu sujeito? Aquela menina. Predicado, sumiu de casa. Meu verbo intransitivo, sumiu de casa. Eu tenho um adjunto adverbial, porque de ligado a uma preposição. Além do meu verbo intransitivo, eu tenho os verbos transitivos. São verbos de conteúdo significativos que, por não terem sentido completos, necessitam de um complemento e, por isso, não são capazes de constituir sozinhos o predicado. Os verbos transitivos subdividem-se em transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos. Observe como a gente já está no terceiro ano, como fica mais fácil de nós classificarmos esses verbos, porque a gente já viu isso no segundo ano. Os verbos transitivos diretos exigem complemento sem preposição obrigatória, que é o chamado objeto direto. Por exemplo, as crianças esqueceram os cadernos em casa. Eu tenho o verbo transitivo direto, que é esqueceram, e o objeto direto, que é os cadernos, que não tem uma preposição obrigatória. Ela beijava a foto do namorado com amor. Eu tenho meu verbo transitivo direto, que é um complemento sem preposição, que é ligado a um objeto direto. Já os meus verbos transitivos indireto, né? Eu preciso de um complemento com preposição. É obrigatório isso. Olha, tomem como exemplo. Ela não duvidava da identidade do cantor. Meu verbo transitivo indireto duvidava da identidade do cantor, que eu tenho meu complemento com preposição de mais a da, que eu tenho meu objeto indireto, tá? Da identidade do cantor. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Por exemplo, a garota dependia do namorado para tudo. Tenho o meu objeto indireto e o meu verbo transitivo indireto. Tenho também os transitivos diretos e indiretos, que existem dois complementos.
Um sem preposição, que é o objeto indireto, como nós vimos anteriormente, e outro com preposição obrigatória, que é o objeto indireto. Por exemplo, ensinamos gramáticas aos nossos alunos. Ensinamos verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque eu tenho uma preposição e não tenho outra preposição no outro. Gramática eu não tenho preposição. Aos nossos alunos eu tenho um objeto indireto, certo? Que é a mais os. Aos. Ela pediu paciência a todos. Olha aí uma preposição a aí no meio, ó. Verbo transitivo direto e indireto. Paciência, objeto direto. A todos, objeto indireto. Um verbo que exige dois complementos, um objeto direto e outro objeto direto, simultaneamente para lhe complementar, o sentido é chamado de transitivo direto e indireto pela NGB. Mas pode também receber a denominação de bitransitivo, ou seja, recebe as duas denominações, direto e indireto. Eu tenho ainda os meus verbos de ligação, que é o meu chamado, são os verbos que não possuem conteúdo significativo e exprimem estado ou mudança de estado e servem como elemento de ligação entre o sujeito e seu atributo, que é chamado de predicativo do sujeito. Por exemplo, mamãe ficou apavorada. Eu tenho um verbo de ligação, que é ficou, apavorado, que é o predicativo do sujeito, que é ligado quem? Ao meu sujeito, que é mamãe. Você parece sempre ocupada. Eu tenho o meu predicativo do sujeito, eu tenho um verbo de ligação que aparece, e ocupado. Quem parece ocupado? Você. Tem que ter o significado da palavra, que é o meu predicativo do sujeito. Observe os principais verbos de ligação que são ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar. Os predicados nominais têm como núcleo um predicado que atribui características ao sujeito, que é o predicativo do sujeito, e o objeto, que é o predicativo do objeto. O predicativo do sujeito é o elemento que atribui uma qualidade ou um estado ao sujeito mediante um verbo de ligação. De ligação ou não. Por exemplo, a sala de aula. Eu tenho um sujeito, a sala de aula está cheia. Um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, cheia, que está ligado ao meu sujeito. Outro exemplo, toda despedida é um arrancar de raízes. Tenho o meu sujeito, toda despedida. Meu verbo de ligação é um arrancar de raiz, que é o meu predicativo do sujeito ligado ao sujeito. Outro exemplo, a menina parecia cansada. Tem o sujeito a menina, verbo de ligação parecia, cansada, predicativo do sujeito. Outro exemplo, o artista caminhava preocupado. Preocupado, predicativo do sujeito. Sujeito, o artista, verbo de ação e ligação, caminhava. Além dos meus verbos de ligação, que é o predicativo do sujeito, eu tenho o meu predicativo do objeto. É o termo que atribui uma qualidade ou um estado ao objeto. O ingrato deixou a esposa pobre. Tem o sujeito, o verbo transitivo direto, o objeto direto e o meu predicativo do objeto é o que dá dando qualidade ao estado ao meu objeto. Certo? Até aí entendido? Qualquer coisa vocês voltam novamente ao conteúdo para dar uma pincelada. Os adultos consideram as crianças sapecas. Quem considera as crianças? Sempre faz quem considera as crianças sapecas, que é o meu sujeito, os adultos, tá? Considere o meu verbo transitivo direto, as crianças, o objeto direto. E o meu predicativo do objeto, sapeca. Mas atenção, lembre-se que predicado verbal sempre apresenta um verbo intransitivo, ou um verbo transitivo direto, transitivo indireto, e os dois juntos. Já um predicado nominal sempre apresenta um verbo de ligação, que tem como função ligar o sujeito a uma qualidade que lhe é dada, certo? Vamos ficar por aqui nesse assunto, mas vamos fazer uma pequena revisão. O que foi que nós vimos hoje? A classificação dos verbos quanto à predicação verbal. É o verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo
transitivo, verbos de ligação, que é dividido em predicativo do sujeito e predicativo do objeto, certo? Dei uma estudada nas páginas 7 e 8, é onde contém o conteúdo, tá? E respondo os exercícios da página 8, da página 9, até a página 10, a 20ª questão. Para que a gente possa, na próxima aula, entrarmos num assunto diferenciado. Até aqui tudo bem para vocês? Se não estiverem entendendo a aula, reprisem quantas vezes forem preciso. Vocês têm todo o tempo do mundo para fazerem isso, gente. Tá? Isso já é assunto de prova para a próxima avaliação, tá ok? Um abração para vocês. Tô com saudade de vocês. Um beijão. Até a próxima.